Deus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11. Vou tentar não demorar. Alguém já reclamou já, tá vendo? Alguém já reclamou. O pior é que não foi a minha esposa, foi alguém aí. Nem tá bom, é melhor não saber para o meu coração não ficar magoado. Ai. Evangelho de João, capítulo 11. A história você conhece bem, não há necessidade da gente expor, porque eu sei que você conhece bem a ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. A partir do versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos pés dele, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: Onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como agora o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que estes não morressem? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados por faixas, seu rosto envolvido em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém. Eu quero falar nesta manhã por alguns minutos sobre uma igreja. Obrigado, minha querida. Uma igreja avivada e livre para ir. Uma igreja avivada e livre para ir. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu sinto-me muito preocupado com o comportamento da igreja moderna. A gente sabe que algumas coisas que acontecem, elas estão ditas na Bíblia, estão profetizadas, são faladas, são ditas pelo próprio Jesus, como por exemplo, ele disse que nos últimos anos o amor de muitos se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Mas isso não deixa de nos preocupar, apesar de sabermos que é notório o que acontece nos dias de hoje
E tem um texto do apóstolo Paulo que me chama muita atenção, e eu sempre atento para esse texto, que está lá na segunda carta dele. Ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, e por aí vai. Não vamos ler todo o texto. E essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos, e parece que ela foi escrita agora, não mais do que talvez 5 anos. E assim, o que eu acho preocupante é que esse comportamento fora dos princípios, dos valores, eles estão fora da igreja e dentro da igreja, de alguma maneira, em forma de influência. A igreja, meus irmãos, ela tem perdido um pouco o significado de andar em obediência, em princípio, ao que Jesus disse, ao que Jesus falou. E isso nos preocupa. E talvez você esteja a perguntar o que isso tem a ver com a história de Lázaro. Na verdade, com a história de Lázaro, de Marta e de Maria. Eu já preguei aqui um sermão sobre Marta, Lázaro e Maria, e o pastor Rodrigo pregou uma vez um sermão aqui que ficou assim na nossa mente. E ele deu o tema "Coisa linda essa igreja". Então, tanto ele quanto eu, nós já falamos sobre essas 3 pessoas, esses 3 discípulos de Jesus. Na verdade, Marta, Lázaro e Maria é uma igreja. Esses 3 irmãos representam uma igreja. Uma igreja de poucos membros, mas uma igreja de características peculiares, inerentes, fortes, presentes na vida da igreja. Ou seja, Marta é aquela que representa o serviço, é aquela que está sempre pronta para servir, é aquela que está preocupada em agradar Jesus, e por estar preocupada em agradar Jesus, ela quer sempre fazer o melhor com o seu serviço. Muitas das vezes a Marta, ela fica tão preocupada em querer fazer o melhor para Jesus que ela se esquece, às vezes, do que a parte mais importante não é fazer, e sim ser. Ela esquece muitas das vezes de ir aos pés de Jesus. Mas ela é alguém que representa, sim, o serviço, os talentos, os dons, as habilidades que nós recebemos para servir Cristo e o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E Maria é aquela que representa a adoração, a devoção, aquela que representa a igreja no sentido de ser uma igreja aos pés de Jesus, uma igreja que está sempre querendo aprender com Jesus, uma igreja que se envolve com Jesus, uma igreja que dá o melhor para Jesus, que oferece do seu melhor para Jesus. Essa é Maria, e isso está presente na igreja. E aqui se faz presente pessoas crentes como Maria, pessoas que têm a sua vida aos pés do Senhor, pessoas que dão do seu melhor para Jesus, que são apaixonadas por Jesus, que amam a Jesus de maneira pura, profunda, como Maria. Mas essa igreja também é uma igreja de Lázaro. Como assim uma igreja de Lázaro? Lázaro é aquele que é o amigo de Jesus. E como amigo de Jesus, ele quer que as pessoas que estão perto dele também sejam amigos de Jesus. Lázaro é o banqueteiro da igreja. Lázaro é aquele que está sempre preocupado em que as pessoas se sintam felizes na igreja. É aquele que está sempre preocupado em querer dar da sua própria alegria para que as pessoas possam entender que a alegria de Cristo é a verdadeira alegria. Lázaro é aquele que representa a unidade, a comunhão na igreja. Lázaro é aquele que representa uma unidade pura. Lázaro é aquele que representa uma igreja que não está preocupada com a estrutura, está preocupado em ser uma igreja viva, alegre, festiva, porque Jesus, afinal de contas, trouxe a salvação.
Jesus, afinal de contas, trouxe a certeza, a convicção da vida eterna. E não existe coisa mais feliz na vida de um ser humano em saber que ele é filho de Deus e que eternamente estará com Deus. Então essa alegria não é mais passageira, é uma alegria constante, eterna. Lázaro representa uma igreja vívida de Jesus. Só que essa igreja, que era uma igreja excelente no serviço, uma igreja com uma adoração pura, profunda, um amor puro e profundo por Jesus, uma igreja de comunhão, uma igreja de celebração, uma igreja viva, essa igreja um dia conheceu o dia mau, o dia tenebroso, um dia de extrema aflição, e a Bíblia fala dessas três realidades: dia mau, dia tenebroso, dia de aflição. Ela conheceu que nem todos os dias é dia de festa, nem todos os dias é dia de celebração, conquanto nunca se perde a alegria, nunca se perde o sentido da adoração, nunca se perde a convicção de servir. Mas como igreja, nós sim passamos por dias maus, por dias tenebrosos, por dias de extrema aflição. Por que nós podemos afirmar que essa igreja conheceu o dia mau, o dia tenebroso, o dia da aflição? Porque Lázaro morreu. O banqueteiro da casa morreu. Com ele morreu a alegria dessa casa. Estamos diante do último milagre público de Jesus. Embora o último milagre de Jesus não foi esse, segundo o Evangelho de João, no capítulo 21, que diz que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não caberia em todos os livros da terra. O último versículo do último Evangelho de João. Então esse não é o último milagre de Jesus, mas é o último milagre público de Jesus antes da sua morte. E como último milagre de Jesus público antes da sua morte, ele tem alguns ensinamentos para a igreja de Jesus Cristo, para aquele dia e para nós nesta manhã. E eu quero dividir com você o que esse último milagre de Jesus tem a nos ensinar, a nos falar nessa manhã. E eu espero que ao final dessa mensagem, daqui a pouco, possamos de fato pensar, raciocinar, se na verdade vivemos a realidade de uma igreja vívida, avivada, pronta para ir. Eu gostaria de ouvir um amém de você, por favor. Amém. Glória a Deus. Mas antes eu quero te dizer o que impede a igreja de fluir e de ir. Antes da gente terminar falando sobre uma igreja avivada, livre para ir, tem coisas que nos impedem de fluir como igreja, de ir como igreja. E a primeira coisa é a dúvida. A dúvida impede a igreja de fluir, de ir. Essas duas palavras, fluir e ir, elas estão intimamente ligadas. E eu vou te explicar por quê. Fluir é aquilo que vem de dentro para fora. E Jesus disse: quem cresce nele, do seu interior fluiria rios de água viva. Então a igreja foi planejada em eternidade, projetada em eternidade para fluir, ou seja, de dentro para fora. Por que isso? Porque Deus sempre fez a obra no homem de dentro para fora. Quando o Senhor mandou construir o tabernáculo, quando o Senhor mandou Salomão construir o templo, o tabernáculo e o templo não foram construídos de fora para dentro, foram construídos de dentro para fora. Por quê? Porque Deus sempre faz a obra na vida do homem de dentro para fora. E quando Deus colocou em nós o seu Espírito, Ele colocou dentro de nós o seu Espírito para que nós pudéssemos fluir de dentro para fora.
Então, irmão, você foi planejado como igreja para você fluir. Deus planejou você, salvou você por Jesus, para que o Espírito Santo que habita dentro de você possa fluir, seus dons possam fluir, o amor que está dentro de você possa fluir, a sua bondade possa fluir, a sua liberalidade possa fluir, os seus talentos possam fluir, a sua misericórdia possa fluir, porque Deus planejou você assim. Ele está dentro de você na pessoa do Espírito Santo para você fluir. Então Deus não fez você para guardar nada, Deus fez você para fluir. E a palavra ir, ou verbo ir, dá a ideia de continuidade. Diga comigo, ir, dá a ideia de continuidade. Ou seja, Deus não salvou você para deixar você apenas no ato da salvação. Já citei várias vezes a frase do pastor Carlito Paz. Ele diz que a salvação é apenas o começo, não é o fim. Ir dá a ideia de continuidade. Ou seja, o que Jesus fez, alguém tem que continuar fazendo o que ele fez. A obra que Jesus fez, alguém tem que continuar fazendo. A pregação do evangelho que ele pregou, alguém tem que continuar pregando. Os milagres que ele fez, alguém tem que continuar fazendo. Amar as pessoas de maneira incondicional, como ele amou, alguém tem que continuar amando. E quem Deus deixou aqui na terra para ir, para dar continuidade o que ele fez? Quem? Você, a igreja, eu. Só que a dúvida nos impede de ir, de fluir e de ir. O texto diz que quando Jesus perguntou onde estava Lázaro, alguém disse: Senhor, mas já é de 4 dias. Jesus pergunta: onde puseram o corpo de Lázaro? Alguém vai dizer: ah, Senhor, não tem jeito, não tem como, são 4 dias. E a história diz, a tradição diz que os judeus acreditavam que durante 3 dias era possível a alma de uma pessoa se mover. Rondava o corpo. Ou seja, 4 dias, segundo a tradição, evidentemente que uma tradição errada, errônea, 4 dias não tem dúvida mais. Essa expressão, Senhor, já fede, não tem mais jeito, ela significa incredulidade. O dia que a igreja parar de crer no poder de Deus, parar de crer no agir do Espírito, parar de crer no poder da palavra, a igreja, na verdade, está dizendo que ela está morta e não está viva. A igreja, ela está aqui para crer, para acreditar que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda faz milagres e que Jesus leva o homem para perto de Deus, restabelece a comunhão do homem com Deus. Se você duvidar disso, significa dizer que você não é crente. Você é o que é o contrário do crente? É um incrédulo. Jesus falou isso para Tomé: não seja incrédulo. Então, irmão, uma igreja avivada, pronta para ir, ela vai sempre acreditar no mover e no poder do Senhor. Eu vou falar de novo para você me dar um amém, para eu ficar feliz. A igreja, uma igreja avivada e pronta para ir, ela vai sempre acreditar no poder de Jesus, no poder do Senhor. Amém? Eu espero que eu esteja falando nesta manhã a pessoas que de fato acreditam no que Jesus fala. Afinal de contas, a palavra dele continua ecoando: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A dúvida nunca fez parte da trajetória da igreja. Se cremos, os montes serão movidos. Se cremos, o Espírito agirá. Se cremos, os pecadores serão salvos. Se cremos, os discípulos serão
transformados à imagem e semelhança do Senhor. Afinal de contas, os sinais seguirão os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma outra realidade que impede a igreja de fluir e de ir. O quê? As pedras. No sepulcro de Lázaro estava uma grande pedra. E ela precisava ser removida, ser vencida. E Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Evidentemente, lógico, que essa pedra foi removida com muita dificuldade. Não somente por causa do seu peso, mas também por causa da incredulidade. Pedras representam obstáculos, esconderijo. E pedra para a igreja não pode ser obstáculo. Pedra para a igreja é sinal de fundamento, não de obstáculo. As pedras que estão na frente da igreja, que impedem a igreja de ir, de fluir, precisam ser tiradas. Porque se elas não forem tiradas, Jesus não pode mover. Jesus não pode manifestar. Eu espero que nesta manhã, se você identifica alguma pedra que está na sua frente, à sua frente, eu espero que você possa tirá-la. Porque milagre, quem faz é Jesus. As pedras, quem tira somos nós. Vou repetir. Os milagres, quem faz é Jesus. Mas as pedras, quem tira somos nós. Eu poderia conjecturar alguns tipos de pedras que impedem a igreja de ir, de avançar, mas eu vou dizer apenas uma pedra que está na frente da igreja e que ela precisa ser removida: secularismo. O mundanismo. Aquilo que ronda a igreja. Aquilo que muitas vezes a gente ouve a frase: será que pode mesmo? Não pode? Será que realmente eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo outro? Jesus, ou melhor, a palavra do Senhor diz que nós não podemos amar o mundo. Nós não somos desse mundo. Aí sim Jesus disse: nós não somos desse mundo. Nós não podemos amar esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E tudo que é ligado ao mundo, aquilo que é pecaminoso, se constitui pedra. E se é pedra, precisa ser tirada. Posso ouvir um amém? Amém. O que impede a igreja de ir, de avançar? As ataduras. Depois que tiraram a pedra, o texto diz que Jesus então libera a palavra de vida. E a palavra de vida de Jesus é: Lázaro, vem para fora. Eu acho interessante que há aqui duas ações humanas: a ação de remover a pedra e a ação de tirar as ataduras. A ação de remover a pedra e a ação de retirar as ataduras compete ao homem. A ação de retirar as ataduras compete à própria igreja. Versículo 43 diz que Jesus deu a ordem: Lázaro, sai para fora. E o 44 vai dizer que as suas mãos, os seus pés, estavam fixadas por faixas, por ataduras, envolta em lenço. Ou seja, Lázaro estava completamente coberto
por ataduras e lenço. Seus olhos, seus ouvidos, suas mãos, seus pés. Evidentemente que um corpo, ainda que tenha vida, não está mais morto, ele está ligado a ataduras, a faixas, a lenços. Evidentemente que esse corpo, ainda que já esteja com vida, ele não pode se mover, não pode ir. Nossos pés precisam estar livres. Nossas mãos precisam estar livres. Nossos olhos precisam estar abertos. Nossos ouvidos precisam estar abertos. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o Lázaro que recebeu a salvação? Quem é o Lázaro que recebeu a vida? Nós, a igreja. Só que a igreja, muitas vezes, ela está presa a laços e a embaraços. Interessante, quem vai tirar os laços e os embaraços não é Jesus. São os outros, que estão com as mãos livres, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que é na igreja que nós tratamos das pessoas, que é na igreja que nós cuidamos das pessoas, as pessoas que acabaram de receber a salvação, as pessoas que acabaram de receber a vida em Cristo Jesus, elas ainda estão presas a laços, a embaraços, e nós temos as mãos ungidas para tirar, temos as mãos preparadas para tirar, temos os nossos olhos abertos para enxergar como está a pessoa. Estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que elas dizem, suas mazelas, seus pecados, suas dificuldades. A igreja é a mão de Jesus. A igreja é os olhos de Jesus. A igreja é os ouvidos de Jesus. A igreja é os pés de Jesus. A igreja é instrumento de Jesus para tirar os laços e os embaraços, para liberar a igreja, para fluir e para ir. Próximo ouviu, amém? Glória a Deus. Amém. Está vendo, irmão? Da boca da criança sai o perfeito louvor. Amém. Eu quero concluir para a gente encerrar. A igreja nunca foi presa a dogma, a doutrina humana. Estou falando de doutrina humana, não de doutrina bíblica. Porque ela está fundamentada na palavra de Jesus. Vou repetir. A igreja nunca está presa a dogma e nem a doutrina humana. É porque ela está atrelada à palavra de Jesus. Eu quero que você olhe, por favor, para o versículo 43 e para o versículo 44. O versículo 43 e 44 são as duas últimas palavras que Jesus vai liberar. Na verdade, são 4 palavras de ordem. Tirai a pedra, vem para fora, desatai-o, deixai-o ir. Eu vou chamar a atenção só das duas últimas para a gente terminar. Mas você vai repetir comigo as 4 palavras que Jesus libera na ressurreição de Lázaro. Mas antes da gente repetir, eu quero te dizer mais uma vez. A igreja está fundamentada na palavra de Jesus. Vou repetir mais uma vez. A igreja está fundamentada na palavra de Jesus. A igreja, ela é cristocêntrica, ela é bíblica, ela está fundamentada na palavra de Jesus. Então, você vai repetir comigo as palavras que Jesus vai liberar no mundo físico, no mundo espiritual, e para a alma de Lázaro, para ele vir, ir, fluir, ir. Diga comigo, tirai a pedra, vem para fora, desatai-o, deixai-o ir.
Essas são as palavras que Jesus libera. Eu vou ficar com as duas últimas. Lázaro, vem para fora. Essa palavra que Jesus libera, ela tem o mesmo poder daquele liberou, quando ele falou para o jovem da viúva de Naim: jovem, eu te mando, levanta. A mesma palavra que ele liberou para a filha de Jairo: menina, levanta. A mesma palavra que ele liberou na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai. O que significa isso? Significa dizer que a palavra de Jesus tem o poder de tirar a morte e dar a vida. A palavra de Jesus tem o poder de tirar, de eliminar, de mandar embora a morte e liberar a vida. E nesta manhã o Senhor está dizendo à igreja: igreja, vem para fora, igreja, flua, igreja, vai. Agora preste atenção na última palavra mesmo, no último verbo, ir. E aqui termino. Esse verbo ir é a última palavra que Jesus dá publicamente antes de morrer. É claro que Jesus vai dizer outras palavras. É claro que ele vai conversar com os seus discípulos. Ele vai falar muitas vezes. Mas esse verbo ir é a última palavra que sai da sua boca publicamente em um milagre, porque esse aqui é o último milagre que ele faz antes de morrer na cruz. Você não acha assim coincidência demais? A última palavra que Jesus libera no mundo físico, no mundo espiritual, no último milagre, antes de ele morrer na cruz, ser logo essa palavra, ir. O verbo ir, uma ordenança. Não, meu irmão, não existe coincidência. Não é coincidência. É uma revelação. Porque se você encontrou com Jesus, ouça isso. Se você encontrou com Jesus, se você se encontra com Jesus em todos os cultos, se a vida de Deus está dentro de você, você tem que... Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Se você encontrou-se com Jesus, se Jesus tirou a morte de você, se você vem para um culto como esse, você sabe que a vida de Jesus está aqui, que Jesus está aqui, significa dizer que depois que você se encontra com Jesus, depois que você sai da morte, depois que você entende que Jesus está perto de você, depois que você olha para os olhos de Jesus, depois que você adora, você tem que entender que depois disso você tem que ir. Eu acho que eu não estou satisfeito ainda. Depois que você passa por um culto como esse, depois que você está com Jesus, você tem que ir. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Pastor, significa dizer que se eu não vou, eu estou morto? Não. Significa dizer que você está preso a ataduras, laços, embaraços. Significa dizer que tem uma pedra na sua frente. Significa dizer que a incredulidade toma conta do seu coração. Para onde que eu vou? Você vai para o mundo. Mas não para ser influenciado por ele, para ganhar o mundo. Igreja avivada, viva, está pronta, livre
para ir. Que nesta manhã, irmão, você entenda isso. Para a gente terminar, sabe, Jesus sempre comprovava as coisas. O Evangelho de João é assim, uma comprovação. Se ele diz assim, eu sou a luz do mundo, para provar que ele é a luz do mundo, o que ele faz? Cura um cego. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para provar que ele é o pão vivo que desceu do céu, o que ele faz? Multiplica pães. Eu fechei a Bíblia, eu vou abrir. Será que de fato, quando o avivamento chegou em Betânia, houve salvação? Vamos ver se de fato essa igreja de Betânia conheceu o avivamento? Porque assim, irmão, igreja que conhece avivamento, as pessoas, elas acreditam em Jesus e são salvas. Porque o maior sinal de avivamento não é uma igreja dizer glória a Deus, aleluia, com quanta gente tem que dar e é bom demais, e você tem que dar mesmo. O maior sinal de avivamento é quando as pessoas, elas passam a acreditar em Jesus e se render a Jesus. Será que isso aconteceu? Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Vai, irmão, pode ir, porque quando você for, Deus usará você, e as pessoas vão crer em Jesus Cristo. Fique em pé. Eu quero fazer algo aqui. Não quero dar nome. Eu quero simplesmente fazer com você como um ato de fé. Ato de fé. Não se preocupe com o que você vai cantar. Nós já vamos cear. Mas eu gostaria que você entendesse o que a palavra falou no seu coração nesta manhã. E eu vou pedir para você fechar seus olhos. Eu vou pedir para você fazer uma reflexão. Se tem alguma coisa que te prende. Se tem alguma coisa prendendo sua boca, seus ouvidos, seus pés, suas mãos. Não somente de ir pregar, fazer missões, mas tem prendido você de não ter uma comunhão íntima com o Senhor. Sabe, o banqueteiro voltou, a alegria voltou para Betânia. O texto, depois desse momento, vai dizer que todos foram para a casa de Simão, leproso, e fizeram um grande banquete para Jesus. A alegria voltou para Betânia. Sabe, irmão, todo culto tem que ser festa para Jesus, como foi hoje. Porque Jesus está presente na festa. Você não pode ficar preso a laços, a embaraços, a pecados não confessados. A dificuldade de ter uma vida disciplinada para orar, para ler a palavra. Você não pode ficar preso. Você tem que estar solto, liberto de tudo isso. Quantas pessoas estão presas a laços, a embaraços, pornografia na internet, palavrões que saem da boca, fofoca, maledicência, são laços e embaraços que prendem você. Hoje você precisa estar livre, sua mente livre, seu coração aberto.
para o Espírito Santo fluir em você, para você ir. Eu vou pedir para ninguém abrir os olhos agora. Os irmãos vão estar aqui, eles estão servindo, então eles precisam ter os olhos abertos. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, e eu vou pedir para você estender a sua mão como sinal de petição. E você sabe como faz isso. Não é levantar. É como se você estivesse segurando uma bandeja. Faça isso. Nós vamos orar. E nesta manhã, o Senhor irá tocar nas suas mãos. Mas antes de tocar nas suas mãos, Ele vai tocar na sua alma, na sua mente, no seu coração. Nós seremos uma igreja viva, avivada, pronta para ir. Não vai ser a minha oração que vai fazer isso. Vai ser o seu querer, a sua fé, o seu desejar. Vamos orar. Todo-Poderoso, os teus filhos estão com as mãos abertas para receber unção, receber sabedoria, receber discernimento, receber tua graça, receber autoridade para ir. Então, Senhor, vai lá dentro desse coração e vai lá dentro dessa alma, Senhor, e toca agora, assim como o Senhor foi dentro da alma de Lázaro e tocou, trazendo de volta a vida. Vai lá na alma, no espírito. A tua palavra diz que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. Então, Senhor, que essa palavra vá agora lá na divisão da alma e do espírito, que nós não sabemos onde é, como é, mas o Senhor sabe. Então vai lá, Senhor, e toca, traz vida, e que essa vida flua, Pai, agora, e que os meus irmãos possam fluir para o mundo, fluir para a vida, abençoar a vida, ser instrumento no mundo. Essa é a minha oração nesta manhã. Independente como o mundo está, independente do comportamento do mundo, nós declaramos nessa manhã a vida de Cristo em nós, a vida abundante de Cristo em nós, e tomamos posse da vida abundante de Cristo em nós, e flua através de nós, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aplauda Ele, irmão.